Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Estamos mais uma vez conectados. Conexão é a palavra do momento. Culto online, culto transmitido. E nós estamos aí entrando nessa transmissão. Mas que, antes de mais nada, como nós temos dito, ao longo de cada culto, de cada gravação, que não seja só uma transmissão que dependa apenas da transmissão física através da internet. Mas que tudo que for compartilhado, tudo que sair dessa Bíblia, salte e faça um efeito dentro do meu e do seu coração, dentro do coração da sua casa, da sua família. É isso que nós precisamos, é isso que nós, para isso que nós fomos chamados, para transmitir essa palavra, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Há uma necessidade desse partir de um pão. E falando em pão, hoje nós vamos falar do Pai nosso, que estabeleceu, junto com um pão nosso, e uma mesa que tem trazido alimento físico e que tem trazido alimento espiritual. Há uma urgência que todos nós venhamos a entender isso. Você que está nos assistindo, os irmãos da comunidade cristã Amar, os demais amigos e irmãos que estão nos assistindo, você precisa ter a sua mesa, da sua casa, da sua família, principalmente as mulheres, porque a mesa pertence às mulheres. A mulher do interior da casa que passa esse alimento para a mesa, lá do Salmo 128. E vocês, nós, pais, nós, chefes da nossa família, nós precisamos lutar, precisamos nos esforçar para manter essa família alinhada, sabe? Filhos precisam entender os seus papéis de honra aos seus pais, de retribuição, de reconhecimento, e corações precisam estar convertidos. Eu queria só antecipar, nós vamos fazer um louvor de abertura agora, e para você que depois vai ouvir a gravação, você que está aí agora assistindo ao vivo pelo Face, persista para receber essa palavra. Se não puder, nesse momento, que seja um outro momento. Por isso que ela está sendo colocada, destinada a ficar gravada, e no momento oportuno você receba isso. A vida nos leva a situações imediatistas, né? É assim mesmo. Fazer o quê? É o nosso século, é a tecnologia. Mas nós temos tantos problemas, não é verdade? Tantas situações. Eu falei há pouco, um grupo da igreja, eu não fui chamado para resolver os problemas de fora, sabe? Pessoas estão sendo chamadas para isso, né? Nós vemos aqui o objetivo desse canal, o objetivo dessa igreja é trazer mudança e soluções para os problemas de dentro, dentro de casa, dentro da família, dentro do seu coração. Jesus estabeleceu o reino, mas o reino foi dentro de nós. O reino de Deus não foi fora, ainda que exista avanços que precisam tomar. Falando em fora, hoje é domingo, hoje é 19 de abril de 2020, parece que a praga está passando aqui no DF, no Espírito Santo e em Pernambuco. O noticiário hoje, e olha que o noticiário geralmente não é favorável, né? Mas ele está dizendo que saiu do estado de emergência para o estado de atenção. O estado de atenção. Depois vamos conferir isso, né? Eu tenho falado, não por mim, mas pelo que o Senhor tem mostrado, pelo que Deus tem mostrado, e também não é para mim apenas, para muitos que estão conectados com a nuvem, seguindo a nuvem, conectados com o céu, de que realmente há um limite colocado pelo Senhor para essa pandemia, e que tudo que foi colocado pelo homem vai ficar por conta do homem, mas o que foi colocado instituído por Deus para parar
para e pronto. Né? Deus sempre esteve no controle. Esse reino de Jesus, dentro de nós, ele tem um governo que foi dado a ele. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer esse governo para dentro da casa, sabe? Esse momento que ainda vai se prolongar por um tempo, de estarmos dentro de casa. Adoramos a Deus dentro de casa, corações se convertendo dentro de casa. E o Pai Nosso, ele é focado no perdão. O perdão na mesma medida que nós perdoamos na terra. Deus, então, que naquela ocasião Jesus falou, né, que está no céu para identificar e correlacionar o céu com a terra. Mas nesse momento nós estamos aqui agora. E onde ele está? Onde está o Pai? Né? O Pai está dentro de você, o Pai está dentro de mim através do Espírito Santo. Então, Deus não está mais distante. E a oração do Pai Nosso é algo tremendo que nós precisamos reaprender a cada dia. E é baseado nessa palavra que nós vamos passar alguns minutos juntos. Amém? Então vamos adorar, vamos cantar para o Senhor. Existem várias versões do Pai Nosso cantado. Hoje nós vamos cantar uma. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Amém, Jesus. Que os céus desçam. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu Deus, nós pedimos que o céu desça sobre cada um, sobre cada família, sobre cada coração. Há uma vontade, há um desejo do Senhor de nos alinhar, de estarmos juntos com o Senhor. Deixa o céu descer. Oh, meu Pai, nós te adoramos, Senhor, te exaltamos. Precisamos do Deixa o céu, céu descer. precisamos da tua vontade. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino.
E amém. Que assim seja, amém? Você entra em concordância com tudo que está sendo passado, tudo que está sendo transmitido, tudo que está sendo recebido. Com esse rio que está fluindo. Essa é a diferença. Quando flui um rio que nasce, que brota, que vem do trono de Deus para nós. E aí deixa de ser só uma informação, deixa de ser só um falar sobre alguém que nós não conhecemos, para se tornar a própria transmissão dessa pessoa. Deus é uma pessoa. Através do Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Jesus foi uma pessoa na terra e hoje Ele é uma pessoa no céu. Nós não podemos nos distanciar da pessoa de Deus, sabe? A família é isso, nós já falamos em outros vídeos. É a expressão de um pai provedor, protetor, de filhos que vão fazer a vontade do pai, filhos que vão trazer alegria ao coração de um pai e de uma pessoa que consola, que conforta e que gera. Então, assim como a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo consolador e gerador e sensível, assim Deus projetou a família na terra através da figura do pai, da mãe e dos filhos. Então, não tem como separar a família do próprio Deus. O que estão tentando fazer é algo que mexe com a estrutura do céu. Porque a família veio do céu. É por isso que nós fomos chamados para falar e defender a família acima de tudo aqui da terra, sabe? Acima de todos tem que estar Deus. E talvez acima das coisas tem que estar a família. Não tem como colocar a família num lugar abaixo do lugar que Deus a colocou. Amém? E essa foi a função do Pai Nosso, de chamar Deus de Pai. Na semana passada, todos falamos sobre a crucificação, sobre a Páscoa, a sexta da morte e o domingo da ressurreição de Jesus. Jesus foi condenado, foi levado ao tribunal e foi condenado, se não por chamar o Senhor de Pai. Eles se ofenderam, os religiosos se ofenderam. E eu quero dizer uma coisa para você: a religião vai continuar se ofendendo toda vez que você quiser conhecer Deus como Pai. E é por isso que não podemos aceitar essas mordaças, essas amarras da religião que quer afastar o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, de nós, numa posição diferente de um pai. Se foi por isso que ele enviou o Filho. Está vendo? Ele enviou o Filho para trazer a paternidade para a terra. Então, tudo tem a ver com o Pai Nosso mesmo. E eu queria te convidar a ouvir, a emprestar os seus ouvidos, a sua atenção, o seu tempo, para receber de Deus sobre o Pai Nosso. Porque eu não sei o quanto e como o Pai Nosso está dentro da sua vida, do seu coração, o que te ensinaram sobre o Pai Nosso. Mas eu queria compartilhar hoje o que o próprio Pai, o que o próprio Filho, o próprio Espírito Santo trouxe para mim a respeito do Pai Nosso, a respeito dessa paternidade do céu. Nós ensinamos os nossos filhos, as nossas crianças a dizerem Papai do céu, não é assim? E nós vamos crescendo
E precisamos mudar de denominação desse Papai do Céu, porque ele veio para a terra e ele está dentro de você, dentro de mim, e ele quer manter esse reino que ele veio estabelecer dentro. E num céu distante não vai haver a manifestação desse reino, sabe? Não tem a ver com implicância, não tem a ver com divergência religiosa, tem a ver com a própria vida e com a própria morte de Jesus. Jesus foi levado à cruz porque ele se levantou contra o sistema religioso que proibia, por exemplo, de curar em um determinado dia da semana, que não podia fazer nada, inclusive impedia a cura. Era permitido ao paralítico ficar paralítico em uma maca no sábado, mas não era permitido, se esse paralítico fosse curado, carregar a própria maca. Não é? No dia de hoje, vamos mudar a maca para a cadeira de roda. Era permitido ficar na cadeira de roda, estar limitado à cadeira de roda, mas em sendo curado, não era mais permitido levantar-se e empurrar a própria cadeira de roda, sabe? Então tinha muita coisa precisando ser mudada naquele sistema religioso. E uma delas era o não conhecimento do Pai. Só Jesus pôde fazer isso por você e por mim. E hoje, nós que somos cristãos, nós que somos miniaturas de Jesus, o Cristo, como nós temos nos comportado, como nós temos recebido. Se Ele é nosso Pai, o que nós somos dele? Como nós nos referimos a Ele. Amém, queridos? Amém. Igual que ele vai ler para nós, Yasmin. Yasmin vai ler para nós Mateus 6, de 5 a 15. E depois nós vamos ler também João 14, 8. Pode ler, Yasmin. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Sara pode ler. João 14, 8. Amém. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Bem, sabe, queridos, Deus pagou um preço caro para trazer essa paternidade, né? E para trazer a paternidade, Deus deu o seu próprio Filho. E o Pai Nosso também foi referido no Evangelho segundo Lucas, e é o capítulo 11. Não vamos ler, apenas uma pergunta. O versículo 1 é lançada uma pergunta para Jesus. Os discípulos falam assim: Mestre, ensina-nos a orar. Sabe?
Eles viram João Batista ensinando os discípulos como oravam. Mestre, ensina-nos a orar. Aí aqui em Mateus capítulo 6, ele é mais detalhado, né? A forma da instituição do Pai Nosso. Então, você e eu precisamos saber orar. E Jesus nos ensinou a orar, e para ensinar como orar, ele ensinou como não orar. Aqui em Mateus está bem detalhado, Jesus dá dois exemplos que hoje nós infelizmente convivemos com esses mesmos exemplos. Aliás, tudo que está na Bíblia está no seu dia a dia, no meu dia a dia. Nós só precisamos achar isso, nós só precisamos descobrir isso. Ele colocou ali dois tipos de pessoas, né? Um tipo de pessoa que se impunha para mostrar algo que não era, né? Mostrar algo que não tinha. É como uma máscara. Estamos em época de máscaras. E claro que o objetivo dessa máscara atual é outro. Mas a máscara também é usada para ofuscar ou ocultar o que realmente nós estamos expressando fisicamente. Né? O original aí do texto tem essa colocação. É como hoje nas festas, aquelas máscaras que você põe assim na frente, ó. Aí você está triste, mas põe dá um sorrisão, assim, uma bocarra assim rindo, não é? Uma carinha diferente, representando algo que não é. Então, hoje, a religião, através desse mesmo tipo de comando, as pessoas não são as mesmas, mas o comando espiritual é o mesmo. Eles continuam se impondo na hora de orar. E eu não consigo entender muito como isso funciona, sabe? O nosso objetivo aqui não é entrar em conflito com pessoas, jamais. Jesus morreu pelas pessoas, Jesus morreu por todas as pessoas que o aceitarem, que reconhecerem isso. Então nós não podemos jamais usar a nossa boca, a nossa palavra, principalmente se é uma palavra que está vindo do céu, para destratar pessoas. Porém, pessoas têm sido iludidas, pessoas têm sido enganadas, e talvez hoje, essa noite, né, depois de ouvir essa palavra do próprio Jesus a respeito de como orar e como não orar, você nunca mais vai ser enganado. Se você que está nos ouvindo está sendo enganado, eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Só isso. Nós não precisamos entrar em conflito. Não precisa, não há essa necessidade. O próprio Deus, através do Espírito Santo, da pessoa dele, que tem acesso a você através do seu Espírito, que é a sua vida, que é a sua parte de Deus em você, a imagem e a semelhança de Deus, que ele te fez assim. Essa é a diferença de nós, seres humanos. Esse próprio Espírito vai testificar dentro de você a respeito disso. Então, se está havendo algum tipo de engano, esse primeiro grupo, falando assim mais rapidamente, eles tinham essa máscara e eles se impunham, se colocavam. Então, na hora de falar com Deus, falavam de um jeito diferente, para talvez se mostrarem o que não eram, ou ocultarem o que eram, sabe? E hoje parece que ainda existe muita gente assim. Mudam o timbre da voz, mudam o jeito de falar, criam palavras com dificuldades. E eu vejo a oração como falar com o Pai. Né? Aqui estão os meus filhos, eles não têm nenhuma dificuldade de falar comigo. Né? O Abba que Jesus revelou é a palavra que significaria para nós hoje na língua portuguesa o paizinho, sabe? Aquela coisa do chamego que só o filho tem com o pai, que às vezes até usa aquilo para pedir algo para o pai. Então, não tem porquê. Eu não vejo um cenário de um filho chegando para mim e criando uma barreira, criando, sabe? Vocês sabem do que eu estou falando. E o outro tipo que Jesus colocou de pessoas, que na verdade não são pessoas, são um sistema religioso que domina as pessoas. O segundo, ele já seriam as pessoas que usavam de vãs repetição. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Pessoas que
ficavam, por não saber o que falar, por não ter a revelação de Deus como Pai, elas ficavam, é o versículo 7 do capítulo 6, eu orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Era uma crença da época, ficaria repetindo, e aí de tanto insistir, repetir, seria ouvido, e aquilo virou uma repetição, deixou de ser uma fala para ser uma repetição. E hoje existe um sistema religioso que mantém essa oração, essa conversa com o Pai, numa forma de vã repetição. E o próprio Jesus, quando instituiu o Pai Nosso, não sou eu que estou falando, está na nossa Bíblia, ele pediu que não fizesse dessa forma, né? Que não usasse também de vãs repetições. Então, que nós não sejamos como os hipócritas, aqueles que colocavam máscaras para demonstrarem ser o que não eram, né? Porque gostavam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Ou seja, eles queriam impressionar as pessoas através da oração com o Pai. E não é assim que funciona. Daqui para frente, eu gostaria que todas as vezes que você visse um hipócrita desse, você identificasse. Não precisa entrar em conflito com ele, mas o seu espírito vai aprender a identificar, dizer, Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, versículo 5, que não era para ser dessa forma. Se tem alguém fazendo assim, está desobedecendo o próprio Jesus, sabe? E também que você refletisse muito nessa questão de orar com repetições sem valor, achando que vai convencer a Deus pela quantidade de vezes que vai repetir o que está falando, o que está escrito, e não pela intensidade disso do coração, né? Lá com o profeta Elias, enfrentando os profetas de Baal, foi mais ou menos assim, não é? Eles passaram o dia repetindo. Então isso já era algo antigo da Bíblia, de ficar repetindo. Esse negócio de repetir não começou agora, sabe? E foi Jesus que pediu que não fizesse isso. Então, depois de dizer as duas formas que não se deve fazer para impressionar, e ficar fazendo de forma repetida, sem nem entender o que está se fazendo, e achando que é a quantidade de vezes que vai falar, que vai alcançar o coração de Deus, e não o próprio coração quebrantado e contrito, como diz o Salmo 51. Depois disso, Jesus vai e estabelece a forma de orar, e aí vem estabelecendo a paternidade, estabelecendo a forma de chamar Deus de Pai. Como isso custou para o Senhor Jesus, sabe? Então, o Pai não é mais dele. Lá na nossa igreja, né, os irmãos se lembram, várias vezes eu já falei, Jesus podia, após essa solicitação dos discípulos, dizer assim, meu Pai que está no céu, seu nome é santo. Não, é como se na hora, eu vejo assim, Jesus como filho e o Pai parando para mudar, sabe? Mudar a vida das pessoas, mudar a terra. E Jesus deve ter, já que eles se relacionavam em um tempo eterno, em um tempo kairos, diferente do nosso. É como se Jesus olhasse para o Pai e disse, Pai, e agora? Eu falo que o Senhor é meu Pai? Ou eu já posso falar e revelar que o Senhor também vai ser Pai deles? E o Pai diz, não, filho, agora pode estabelecer a paternidade. Falta pouco para você conquistar isso, consumar isso naquela cruz. Mas pode dizer para eles, deixa o modelo. Eu não sou somente mais o seu pai. Agora eu serei também o pai de todos eles que te conhecerem, sabe? E nós lemos aqui no João 14, o próprio Filipe tem essa dúvida, né? Jesus mostra-nos o Pai, e junto com Filipe, Tomé também teve
teve o momento da dúvida dele, onde Tomé não sabia onde estava o caminho. Né? Filipe não sabia quem era o pai, Tomé não sabia qual era o caminho, e Jesus revela, tipo, vocês não podem mais seguir sem saber quem é o caminho, não podem mais prosseguir sem ter a revelação do Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu também sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Evangelho precisa ser completo. Nós já falamos sobre essas três explicações de Jesus, fazendo uma referência ao tabernáculo, né, ao átrio, ao lugar santo e ao santíssimo. E por fim, o mais profundo, após adentrar mais profundamente, você terá o Pai, e foi estabelecido o Pai. E não precisa impressionar o Pai para falar com o Pai. Não precisa impressionar os irmãos para falar com o Pai. E não precisa chegar diante do Pai e, por não ter o que falar, ficar repetindo a mesma coisa. O Pai, Ele quer ouvir o seu coração, o Pai quer ouvir o meu coração. Eu queria ler aqui um texto, no capítulo 44 e 45 do Gênesis. Na verdade, era para ter começado com ele. Eu deixei para agora. Há um tempo atrás, alguns meses, o Espírito me revelou algo muito lindo. Eu costumo dizer que Deus, por ter escolhido a família de Abraão, por ter feito um projeto no ventre de uma idosa, um projeto impossível, não humanamente, 90 anos, ser mãe. Depois, Deus só estava treinando, porque ele tinha um projeto mais impossível, que era fazer uma virgem ser mãe. Então, nós falamos sobre o Moriá e o Gólgota, e o Calvário, sabe? Naquele dia, um pai ia sentir a dor de entregar seu filho e sangrar o filho na madeira da lenha. E aí Deus fala, não, Abraão, esse papel é meu, essa dor é minha. E o filho não é o seu, Isaac, é o meu, Jesus. Não é o Monte Moriá, é o monte chamado Caveira. Não é a madeira da lenha, não é a madeira da cruz, é outra árvore. Vamos ver como é que faz isso. Entre você e a minha geração, vão ter muitas árvores cortadas. Até o meu filho, aliás, minha geração não, meu filho ser entregue, mas desce o menino, continua o holocausto. Eu já preparei um carneiro, está amarrado numa árvore, num arbusto, na madeira, é outra árvore. Faz o sacrifício, termina, mas dessa vez nem vai ser um cordeirinho, porque meu filho vai ser aprovado por Pilatos como cordeiro sem pecado, Abraão. Então, queridos, desde que Deus começou esse projeto com Abraão, a família de Abraão, ela foi usada para representar a igreja, para representar as famílias. E já na terceira geração de Abraão, é isso? Isaac e Jacó, que agora vira Israel, e a terceira geração, que são os filhos de Isaac, os filhos de Israel, os 12 filhos. E nós sabemos da história de que um dos irmãos foi vendido pelos outros. E isso causou um sofrimento no coração do pai Jacó, do pai Israel. E eu vou ler aqui o texto de Gênesis. Eu separei só alguns versículos para nós ganharmos tempo. Depois, não vou dizer que ele não conhece, quase todo mundo conhece, a televisão tem mostrado, tem feito documentários, filmes. Mas a Bíblia não pode ser somente informada, a Bíblia precisa ser recebida. E depois você lê o texto, é o 44, nós vamos ler o 19 e o 33, e o Gênesis 45, nós vamos ler o 3, o 6, o 9, o 11 e o 13. Então diz assim, 44, 19, meu Senhor perguntou a seus servos, tendes pai ou irmãos? O 33,
Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Aqui, irmãos, Judá se coloca no lugar de Benjamim, por conta do que o pai tinha pedido, por conta do coração do pai. O 34 diz assim: porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? O moço é o Benjamim. Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Um filho, por conta do coração do pai, por conta da vontade do pai, ele toma o lugar de um irmão. Então Judá se oferece para ficar, porque José pede para que Benjamim ficasse como penhor e ele se coloca no lugar. E aí, mais para frente, no versículo 3 do 45, diz assim: e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados. Versículo 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Versículo 9: apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. O 11: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça, tu e tua casa e tudo que tens. E o 13: anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Sabe? No dia que o Espírito Santo me mostrou isso, e foi ele mesmo que me mostrou, eu chorei porque eu vi o Pai Nosso estabelecido, sabe? Naquele dia, nesse momento, onde José como um governador se revela, ele não aguenta, o plano não era esse, o plano de José era realmente trazer, deixar que Benjamim ficasse de garantia. Ele talvez não acreditaria mais em Judá, porque foi Judá que conspirou a sua venda como escravo. E quando Judá se coloca na posição como a de Jesus, que por causa de um pai, ele se coloca no lugar do irmão, José desiste da conclusão dos seus planos. E ele se despe de governador e diz: ei, eu sou José. O pai não é somente seu, Judá. O pai não é somente do Benjamim, o pai é meu. Então o pai é nosso. Amém, querido? Amém. Sabe? Foi muito forte. E eu separei esses versículos porque aqui diz que ele gritou tanto. O versículo 2, do 45, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. Sabe? Foi um grito para poder mostrar essa paternidade. Porque estava escondido o pai. Sabe? Eles eram a geração de Abraão, a 4ª geração, Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos. Ele colocou aqui, eles estavam nos 2 primeiros anos dos 7 da seca, e ele se colocou como quem ia dar a garantia de que não ia faltar pão. Nós ainda estamos no final, ou talvez em alguns lugares. Quando eu falo nós, não é nós o Brasil, sabe? Alguém me perguntou essa semana: e aí, não vai passar a praga da pandemia após a Páscoa? E eu não respondi na altura da pergunta, porque eu creio e continuo crendo que está passando. Está completando as semanas. Nós falamos lá atrás, muitos viram
seria em torno mesmo de 7 semanas. Né? Não foram 7 anos, mas foram 7 semanas pelo menos que o Brasil passou por essa onda toda, e agora não tem como parar a onda de uma vez, a onda tem que baixar. Então ela vai baixando devagar, e essa semana já passou uma semana, então tem que diminuir mesmo. Né? Hoje, domingo, os noticiários já começaram a mostrar uma diferença em alguns estados, como nós falamos. E vai continuar, essa semana vai ter, mas toda mentira que foi contada, ela não vai ser mais mantida. Agora só vai restar uma verdade em regressão. E é isso que vai acontecer mesmo. O mundo não vai mudar. O objetivo de passarmos a Páscoa dentro das nossas casas já houve. Só que você precisa entender que não é uma vez por ano. Você precisa passar com a sua família dentro de casa, protegido das pragas, todos os dias. E nem é somente todos, nem são só os domingos do mês, não. Todos os dias. E alguns dias nós vamos parar para fazer isso na prática, como estamos parando agora, como paramos aos domingos, a maioria dos cristãos param aos domingos, parte do dia, nem é todo domingo, mas parte do domingo, para poder, como família, fazemos isso. Né? E vamos para uma igreja local, mas essa igreja precisa alimentar as nossas famílias, e a nossa casa não pode perder o papel e a função dela. Então, aqui o versículo 9 diz assim: apressai-vos, subi meu pai, dizendo, assim manda dizer ao seu filho, Deus me pôs por Senhor em toda a terra. Ó, sabe? E o versículo 11, 13, e anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito. Então, toda a glória e Senhor em toda a terra, sabe? Então, não é só para a família de Abraão. Aqui estava contando o Pai Nosso, sabe? Os filhos de Jacó tomavam o lugar de Jesus. Jesus veio da geração de Judá. Então, o Pai Nosso é muito mais profundo do que tudo que nós podemos pensar, do que tudo que nós podemos entender. E eu queria muito que não mais fosse confundido a sua interpretação sobre esse modelo de oração, sobre essa forma de um direito que Jesus conquistou para você e para mim, de chamar o próprio Deus de Pai. Esse ingresso, de você e eu na família de Jesus, na família de Deus. E é com essa permissão que nós podemos conduzir, que nós podemos estabelecer, que nós podemos nutrir a nossa família, manter. Se você conhecer Deus como Pai e alinhar a sua casa, a sua família com esse Pai, todas as demais coisas que estão afastadas, desalinhadas, elas vão ser acrescentadas na sua vida, na sua casa. Pode ter certeza disso. Se alguém veio antes e cometeu o equívoco de te mostrar um outro tipo de Pai Nosso, que mesmo Jesus tendo avisado que não era para se engrandecer na hora de orar, e nem era para ficar repetindo a oração, mas se fizeram isso, eu e você, nós os perdoamos, porque eles não sabiam o que faziam, ou não sabem o que fazem. Mas hoje nós temos esse convite do Pai. Então, o Pai é nosso mesmo, foi estabelecida essa fonte de Pai, essa forma de direito, de uma filiação. O nome dele é muito santo, 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 e nós não podemos esquecer disso. Não tem como nós nos dirigirmos a esse Pai sem elevar acima de tudo a santidade dele. Ele é o mesmo Pai que está no céu, ou seja, o mundo está no domínio, está no comando dele, ele é o Criador.
Não há outro Deus, é o mesmo, sabe? Existe um reino que foi trazido até essa terra pelo Senhor Jesus, e esse reino já foi estabelecido, um reino com rei, um rei que tem coroa e que impera, que reina. E Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o seu Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele trouxe o Pai, mas ele também trouxe um senhorio. O Senhor é ele mesmo. E por ele ser o nosso Senhor, nós podemos chamar o Pai dele de nosso Pai. E isso não vai mudar nada, sabe? Existe uma vontade soberana de Deus e uma vontade específica de Deus para a sua vida e para a minha vida. Na terra como no céu. E você e eu precisamos descobrir essa vontade todos os dias. Nós temos que perguntar para ele: Pai, qual é a sua vontade para hoje? O que o Senhor escreveu lá do Salmo 139, no meu livro do dia a dia? Hoje eu quero cumprir o Romanos 8:38, o propósito para o chamado. Deus, qual o propósito? Pai, qual o propósito do Senhor, meu Pai? É para o meu chamado de vida. Sabe, queridos? Não devemos estar ansiosos pelo que havemos de comer ou pelo que havemos de beber. E precisamos perdoar. Aqui no Gênesis, depois quando vocês lerem o restante do capítulo, uma das coisas que José fala para eles não precisam mais cobrarem uns dos outros, e nem porque eles sofreram talvez mais do que José, os seus irmãos, por terem feito o que fizeram com José. E depois de ter dado a volta por cima, como diz o jargão, José fala isso: não precisa mais vocês se magoarem, se cobrarem, se odiarem, perdoem uns aos outros. Então, naquele momento que o Pai Nosso foi estabelecido na casa de Abraão, o perdão também foi colocado, porque era um ambiente de necessidade de perdão. Não é diferente para você e para mim. O Pai Nosso só vai entrar na sua casa, na minha casa, se nós criarmos essa atmosfera de perdão. Nós temos um inútil legado dos nossos pais, avós, bisavós. E isso trouxe uma dificuldade muito grande de perdão. E eu quero dizer para você, com muito amor, mas com muita coragem, com muita precisão, com muita convicção, de que todo esse desalinhamento familiar que você vive é por falta de perdão do pai. E você não tem como querer mudar o que está escrito. Não tem como você receber perdão do pai e, consequentemente, conhecer o Pai do céu sem você perdoar as pessoas da terra. E, principalmente, sem você perdoar a pessoa que Deus colocou para representar Ele mesmo, Deus, como Pai, que foi e que é o nosso Pai na terra. É por isso que o inimigo das nossas almas tenta a todo tempo tirar o nosso Pai. Sabe? Eu posso estar aqui sentado nessa mesa falando com você, com a minha família, como um pai. Eu passei por um processo. E esse processo, ele estava faltou palavra, peraí. Dentro desse processo eu perdi o meu pai na terra. Então, eu não tive o direito a um pai físico para participar da minha criação. Deus colocou outras pessoas fisicamente para fazer isso. Hoje eu tenho um pai, meu pai chama Heraldo, o meu padrasto. Hoje, na verdade, eu já o tenho há 40 e poucos anos, mas hoje eu reconheço isso. Mas foi na ausência de um pai na terra que o Pai do céu se revelou para mim. Foi por perdendo esse pai na terra que eu consegui conhecer
esse poder da paternidade celestial. E para hoje está podendo não falar por falar, não falar por informar, mas falar para transformar a sua vida. Como a minha foi e é transformada a cada dia. Sabe? Não tem como desvincular a pessoa do seu pai da terra, da pessoa de Deus Pai. E a religião também, ela não conseguiu resolver isso para você. E eu vim aqui hoje para dizer que há uma solução sim. Perdoa o seu pai, perdoa todas as pessoas que sentaram na cadeira de pai, todos que deveriam ter exercido a paternidade e não fizeram, para que o Pai da terra seja perdoado e para com isso o Pai do céu seja revelado. Sabe? Você vai ver que isso tem a ver com você, não tem a ver com as pessoas, não é só um texto da Bíblia. No final do Pai Nosso, depois que fala do perdão, o versículo 13 assim: não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Sabe por quê que Jesus falou isso? Que Jesus ensinou que você e eu precisamos pedir livramento do maligno. É porque ele já sabia que o maligno ia vir, deturpar, destruir o relacionamento do seu pai com você. Sabe? Ao ponto de você desistir de Deus. Ao ponto até de você achar que Deus não existe. O ateísmo, todo o ateísmo é fundamentado na orfandade. Sabe? Não existe como desvincular ateísmo de orfandade. E muitos que estão aí orando em pé, mudando o tom de voz e querendo se passar por algo que não são, colocando máscaras na hora de falar com o Pai do céu, estão fazendo, porque não conhecem, não perdoaram, o Pai da terra, porque não perdoaram o Pai que tiveram ou que não tiveram, porque pior do que uma orfandade física, a orfandade real é a orfandade de pai vivo. Na orfandade, por que eu falo isso? Eu falo porque eu vivo isso, e eu sei o que eu estou falando, e Jesus se colocou como pai dos órfãos. Então quem fica órfão de verdade, que foi o meu caso, talvez seja o seu, Jesus, ele vem se apresentar como o nosso pai. Nós recebemos um benefício, não é do Serviço de Seguridade Social do país, é um benefício celestial, um benefício eterno, que vem do céu. Agora, as pessoas que têm pai vivo, e eles não são pais, eles não exercem a paternidade, elas vão precisar descobrir essa paternidade em Deus ou em outras pessoas. Então, tá vendo onde é que nós fomos parar com esse Pai Nosso? Para que pudesse trazer esse pão nosso para você, né? O pão nosso que é todo dia mesmo, como um maná caído todo dia do céu. E no final, então, precisamos desse livramento do maligno, porque o reino de Deus precisa ser estabelecido. E é com perdão. Não adianta nós irmos por outro caminho. Além dos hipócritas, o outro grupo que Jesus falou que estão repetindo, é porque também eles não conhecem o Pai do céu e vão ter dificuldade muito para conhecer, porque não conseguem perdoar o Pai da terra. O seu coração só vai se converter, você que é pai, aos seus filhos, quando você perdoar o seu pai. E logicamente, o coração de filhos, dos seus filhos, só vão se converter ao seu, também quando você perdoar o seu pai. Seu pai e sua mãe são as pessoas mais importantes da sua vida. Deus escolheu o seu pai e a sua mãe para que você viesse a ter a vida. Então, por mais que eles tenham errado, se você quer continuar seguindo a Jesus, de alguma forma a religião encobriu isso. Hoje eu queria te levar para um momento de reflexão. E talvez esse momento e esse local é o que Jesus falou: vai para o seu lugar secreto, né? Nós precisamos ter um momento de secreto. Versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Você precisa ter um tempo.
A Bíblia não estabelece um tempo de oração. Pelo contrário, né? Deixa você e eu livres para escolhermos esse tempo. Então, busque esse tempo, busque esse secreto, comece a chamá-lo de Pai. Se você estava repetindo, ouça aqui Jesus, leia quantas vezes for necessário o capítulo 6 de Mateus. Nós vamos deixar na descrição do vídeo aí os versículos para você ter esse entendimento espiritual, essa revelação. E se você também falava com ele mudando o seu jeito de falar, o seu tom de voz, parece que estava tentando impressionar alguém para ser o que você não é, não precisa disso não. Chame-o de pai como você chamaria o seu próprio pai. Se você tem dificuldade de chamar o seu pai, é porque faltou perdão. Se seu pai está vivo na terra, faça alguma coisa para que essa informação chegue até ele. Se ele não está, existe alguém que pode fazer isso por você, mesmo ele não estando, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus faz isso. Você pede para ele fazer, ele faz. Ele te mostra, através do Espírito, tudo que ficou faltando acertar entre o seu relacionamento. E você vai ver que vai mudar a história da sua vida. Muito mais importante do que a paz de fora, que o mundo está precisando agora, nesse momento de pânico. É a paz de dentro. E essa paz de dentro tem a ver com essa paternidade, com o Pai, com a fonte. Amém, meus queridos? Amém. Acho que está bom. Futuramente a gente pode falar mais desse Pai. Mas esse é o Pai. Esse é o seu Pai, é o meu Pai, é o nosso Pai. Nós podemos sermos chamados de irmãos por isso, por causa dessa paternidade. Vamos terminar adorando mais um pouco. Vamos cantar novamente. Que através do canto, que através do louvor, da adoração, esse Pai chegue até você. Depois vai ler sobre esse Pai nessa carta, essa carta que ele deixou para você e para mim. E peça a revelação todos os dias, e a sua família, sua casa, seu coração vai ser arrumada, alinhada, afinada, sabe? Vai haver paz, vai haver harmonia. E a sua família até vai poder, como a família de Abraão, expressar a Trindade. Que essa palavra alcance o seu coração, que amoleça a dureza do meu e do seu coração. E encontre guarida, encontre nutrição para produzir fruto. E esse fruto permaneça em você. Amém? A paz, a graça, o amor incondicional, a comunhão e as consolações desse Deus Todo-Poderoso, dessa Trindade, desse Pai, desse Filho e desse Espírito Santo, esteja e permaneça com todos vocês. Glória a Deus. Deixa aí, meu. Pai nosso dos céus, santo é o seu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja
Amém, aleluia. Que esse céu desça sobre você e sobre mim todos os dias. Nós vamos parar a transmissão, mas nós vamos continuar aqui na mesa, sabe? Eu e você temos muito para ensinarmos e aprendermos sobre Pai. Faça o mesmo. Nunca desista desse Jesus Pai, desse Deus Pai, desse Espírito Santo Pai, porque Ele nunca desistiu e jamais desistirá de você. Amém?